Bom dia, boa noite, boa tarde, enfim, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Nós estamos aqui hoje para a terceira aula do DNA IBM. Hoje nós vamos falar sobre consolidação e discipulado. Bom, se você está aqui, provavelmente você me conhece. Eu sou o Alisson, ou pastor Alisson, aqui da Igreja Batista Missionária, e nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre essa temática, essa realidade que é tão importante para as nossas vidas. Consolidar e discipular pessoas. Essa é uma das partes que correm na nossa veia, correm no nosso DNA, e você precisa entender isso. Por isso nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre essa temática. E consolidação e discipulado. Mas antes eu gostaria de ler um texto com vocês. Está lá em Mateus 28, 18 a 20. Provavelmente você já ouviu esse texto. Se faz algum tempo que você está aqui na igreja, nós citamos ele por diversas vezes em nossos cultos, porque é uma realidade que nós cremos, o ID de Deus para as nossas vidas, que diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. E por que esse texto é tão importante? Porque esse texto faz parte da nossa vida, na nossa base como igreja, do nosso DNA. Porque esse texto é uma ordenança de Jesus. Jesus está nos ordenando. Bom, agora que você me reconheceu como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu tenho algo para você. Vai e faça discípulos. Agora que alguém pregou o Evangelho para você, é sua responsabilidade pregar o Evangelho para outros. Então vá e pregue essa realidade a outras pessoas, consolidando e discipulando até que Jesus venha. Então nós acreditamos que toda a nossa região aqui, nós acreditamos que Ribeirão Pires, nós acreditamos que São Paulo, nós acreditamos que o Brasil, nós acreditamos que as ações precisam ser alcançadas, consolidadas e discipuladas. Por isso, essa é uma responsabilidade minha, essa é uma responsabilidade sua de fazer isso. Se você está aqui nessa tarde, para mim, né, ou no horário que você estiver assistindo, você precisa entender que essa responsabilidade de consolidar e discipular pessoas é uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade minha, uma responsabilidade nossa como igreja. Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre esse processo de consolidação e discipulado das pessoas. Então, para começar, é bom a gente começar do início, né? O que é consolidação? Nós vamos começar dessa parte. A consolidação é fundamental. O fortalecimento espiritual do novo convertido, para que ele cresça espiritualmente, se integre na igreja, se sentindo parte do corpo de Cristo e não venha desistir no meio do caminho. Então provavelmente alguém fez isso por você. Alguém fez esse papel de te consolidar e de te discipular nesse caminho. Você chegou até a igreja, ouviu o evangelho, ouviu a mensagem, você aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, e hoje... e no dia de hoje até aqui alguém fez esse processo por vocês. E quando nós entendemos que essa consolidação ela é uma ferramenta tão útil para a igreja, junto com a oração, ela se forma as duas ferramentas tão importantes para cumprir o ID do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos orar, nós devemos pagar um preço em oração, orando, clamando, jejuando, intercedendo pelos irmãos. Mas também nós devemos ir, nós devemos se mexer, nós devemos fazer, nós devemos cumprir esse ID do Senhor nas nossas vidas. Porque, como eu dizia há pouco, né, todos nós tivemos esse processo em nossas vidas. Na minha vida não foi diferente. O meu testemunho de vida passa por um processo de consolidação. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei na igreja em 12 de fevereiro de 2011. Era aniversário do Gabriel Piva na igreja.
E nesse dia, nesse culto, houve-se o culto de jovens e adolescentes na igreja. No final tinha um bolo, um cachorro-quente para a gente comer. Depois a gente tirou as cadeiras ali da lateral do local antigo. A gente começou a jogar futebol. A gente passou aquele tempo ali e eu amei essa realidade. Depois eu aceito a Jesus no culto do domingo. Na verdade, eu retorno para Cristo no culto do domingo. E daí para frente, o Ricardo D'Andalo começa esse processo de me acompanhar e consolidar essas verdades em meu coração. Embora eu já conhecesse a Cristo, a realidade de oração, de leitura bíblica, de jejum, de buscar a Deus, uma realidade de célula, de repartir, de estar com os irmãos, não era uma realidade comum na minha vida. E o Ricardo D'Andalo fez esse primeiro processo. Logo depois eu tive outras pessoas muito importantes na consolidação da minha vida. Por exemplo, Marcos Soares. Eu tive também pastor Piva, pastor Sérgio, me ensinou muito sobre oração, me ensinou muito sobre buscar a Deus. Tive outros irmãos que não estão conosco mais, mas que foram importantes nessa caminhada. Tive os meus líderes de célula que me ajudaram e me incentivaram tanto. Então esse processo, essa caminhada que nós temos, que nós vivemos, ela é importante para todas as pessoas. Por isso entender o que é consolidar é necessário, porque é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua de fazermos isso. Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos entender em primeiro lugar o que é consolidação. Consolidação é levar alguém até a maturidade. E qual é o contexto de uma consolidação? Consolidação é um compromisso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer esse compromisso hoje. No final dessas 2 aulas, nós vamos orar, nos comprometendo a discipular e consolidar as pessoas. E nós, quando decidimos, tomamos essa decisão de pegar as pessoas que aceitaram a Cristo, receber essas pessoas nas nossas vidas, nós precisamos caminhar junto com eles. Porque muitas dessas pessoas não vivem uma vida, nunca viveram uma vida cristã. Muitas dessas pessoas são perseguidas pelo simples fato de estar numa igreja aos domingos à noite. Ouvem de seus parentes, amigos: nossa, você virou um religioso chato, agora você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, agora você deixou de estar com a gente para ir no domingo, agora você não pode mais assistir o futebol. Irmãos, muitas dessas mentiras podem levar os novos convertidos a desanimar, a desistir. Por isso é importante caminharmos juntos, por isso é importante orarmos juntos, por isso é importante ensinar os novos convertidos para que eles possam amadurecer. Um dos primeiros passos na consolidação é caminhe junto com esse novo convertido. Aqui na igreja nós temos um trilho de consolidação. Irmãos, cada pessoa que se converter ou que chegar como visitante da nossa igreja vai ser contactada em até 3 dias. Essa é uma responsabilidade nossa. Nós entramos em contato com todos os visitantes, com todos aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador. Logo depois nós entramos em contato com os líderes de célula. Pedimos para que esses líderes de célula possam integrar essas pessoas que visitaram a nossa igreja e aceitaram a Jesus dentro das células. Ali, nesse ambiente, esses novos convertidos eles vão receber 4 leis, descobrindo a sua fé. Ali, nesse ambiente, eles vão entender um pouco mais do que é a comunhão, a comunidade. Eles vão entender um pouco mais sobre o que é o corpo de Cristo. Eles vão entender um pouco mais sobre o que é a oração. Eles vão entender um pouco mais e tirar as suas dúvidas até mesmo sobre a mensagem que foi pregada no domingo. Uma igreja em unidade, um corpo muito bem ajustado, como diz lá em Romanos 12. É por isso que é necessário esse trilho de consolidação ser muito bem executado por mim e por você, para que esses novos convertidos não venham desanimar. Infelizmente, é uma realidade no Brasil. Muitos entram pela porta da frente na igreja, mas muitos também saem pela porta de trás, sem mesmo entender que faz parte de um corpo, ou de uma família, ou de uma morada, assim como Paulo descreve lá em Efésios. Corpo de Cristo, família de Deus, morada do Espírito Santo. Esses somos nós. É isso que é a igreja. E um corpo ele é muito bem ajustado. Ele precisa que todas as partes sejam muito bem integradas. Uma família também, todos muito bem juntos, unidos, em amor. Entende? É isso que é consolidar e discipular as pessoas. Porque muitos novos convertidos, e essa é a realidade, estavam no reino das trevas.
Mas o apóstolo Paulo diz, lá em Colossenses 1,13, que eles foram retirados do reino das trevas e transportados para o reino da infinita luz, para o reino de Deus. E essa é a alegria que nós devemos ter em nossos corações, que as pessoas estão sendo salvas, Jesus está sendo reconhecido como o único e suficiente Salvador de cada coração. Mas nós precisamos entender também que nós precisamos vigiar, como diz lá em 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. E esses irmãos novos convertidos, eles são imaturos na fé. Eles ainda não conseguem lutar as suas batalhas espirituais. E nós precisamos estar aqui firmes, posicionados em oração, ensinando, instruindo, caminhando junto, para que eles possam ser firmados nessa fé, amadurecidos. E como irmãos em Cristo possamos caminhar nesse processo. Mateus 17:21 diz o seguinte: mas esta espécie só sai por oração e jejum. E essa é a terceira parte que eu quero te dizer: jejue pelos novos convertidos. Já que nós devemos consolidar, nós devemos orar, nós devemos também jejuar, para que esses possam ser revestidos das armaduras do Espírito Santo de Deus, que diz lá em Efésios 6. Porque nós precisamos entender, irmãos, um novo convertido é como uma criança recém-nascida, que precisa dos cuidados. Uma criança recém-nascida não é deixada sozinha. Uma criança recém-nascida recebe o alimento em sua boca. Uma criança recém-nascida é cuidada. Uma criança recém-nascida, ela é cuidada, ela é zelada. Uma criança, ela é corrigida, é ensinada, é instruída. E um novo convertido não é diferente. O apóstolo Paulo, ele vai diferenciar o neófito, o novo convertido, aquele que é novo na fé, daquele que é maduro. Então nós precisamos entender, se nós, que já nessa caminhada amadurecemos nesse processo, nós precisamos entender que é a nossa responsabilidade amar essas pessoas, amar esses filhinhos, cuidar desses filhinhos e levá-los até a maturidade. Queria citar 2 textos nesses últimos minutos da primeira parte. O primeiro texto que eu quero citar é Efésios 4, 12 e 13. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E o segundo texto é Gálatas 4,19. Meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Irmãos, esses 2 primeiros pontos dessa aula de consolidação e discipulado fala muito sobre acompanhar e viver a vida com as pessoas. Irmãos, nós estamos muito apaixonados por esse mundo e por nós mesmos. Quando Cristo nos chama a ir e pregar o Evangelho, a ir e fazer discípulos, a ir e alcançar as nações, a ir e batizar, a ir e ensinar. E a promessa dele é que ele estará conosco. Então por isso nós batemos tão forte nessa tecla de que é a nossa responsabilidade de fazer discípulos, de consolidar as pessoas, de pegar esses filhinhos na fé e ensinar para eles o caminho, a verdade e a vida, mostrar Cristo. Por isso nós estamos aqui hoje falando sobre essa realidade da nossa igreja, que nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos caminhar com as pessoas, nós devemos orar pelas pessoas, nós devemos jejuar, porque estas foram geradas a dores de parto. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de partos por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo estava sofrendo dores de parto, até que Cristo fosse formado nos discípulos de Gálatas. Irmãos, é a nossa vez, é o nosso momento. Nós precisamos sofrer dores de parto até que Cristo seja formado em cada novo convertido. Essa é a nossa responsabilidade, de ir e pregar o Evangelho, de ir e fazer discípulo. Essa é a nossa responsabilidade, de consolidar pessoas. Então assuma essa responsabilidade. Sempre que alguém chegar na sua célula, sempre que você ver alguém nos cultos, um visitante, um novo convertido,
Assuma essa responsabilidade. E nessa primeira parte eu queria te lembrar disso. Caminhe com as pessoas. Ore pelas pessoas. Jejue pelas pessoas. Caminhe com os novos convertidos. Ore pelos novos convertidos. Jejue pelos novos convertidos. Ensine os novos convertidos até que eles sejam batizados, até que eles amadureçam na fé. Obrigado. Essa é a primeira parte da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Vamos para a segunda parte.